Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. E se você ainda não é subscrito, gostaria de convidar para subscrever-se aqui no canal, ativar o sininho das notificações para ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E deixar o seu like. E sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Votos em Maúcio que perderam sua filha esta madrugada, assassinada por bandidos na cidade de Xai-Xai, uma senhora que era polícia. E espero que as autoridades façam o suficiente para poderem localizar esses malfeitores e poderem os responsabilizar. Indo concretamente à questão que me colocas, nós estamos numa situação de um grande dilema, porque o Presidente da República habituou-nos a gerir o país com base na legislação e o que veio fazer nesses últimos dias foi uma questão muito complicada. Complicada no sentido de que nós tínhamos instrumentos jurídicos que estavam a gerir o país, nomeadamente os 4 decretos que foram aprovados em tempo útil e, apesar de todo o sacrifício que fizemos, entraram em vigor em tempo útil. Lamentavelmente, ele tem um desejo político de manter a emergência, mas não criou condições jurídicas para o estado de emergência ser mantido. O que nós temos agora é que o estado de emergência terminou. O discurso do Presidente da República não é de cumprimento obrigatório. O Presidente da República não pode gerir o país com base em discurso político. Ele tem que gerir o país com base nos despachos e decretos. Pelo que se sabe até agora, não há nenhuma coisa escrita vinculativa que um procurador, um juiz, um polícia pode usar, por exemplo, para persuadir alguém a abandonar uma determinada atividade alegadamente por causa da emergência. Esta é a questão que nós temos. Mas eu perguntava, nesta situação terminou o estado de emergência, como é que nós estamos? O Xanga foi meramente filosófico aqui. Eu estou a explicar o que é que está a acontecer. O que está a acontecer é que juridicamente não estamos no estado normal. É isso que eu queria perceber. Sim. Voltamos à situação em que nos encontrávamos no dia 25 de março. Ok, exato. Sábado Malença, antes de entrarmos de forma concreta a comunicação, eu colocava aí a mesma questão. Em que estado estamos neste momento, depois do período de estado de emergência ter terminado? Estamos numa situação de, não podemos ser assim, de zonzo, então vai ou não vai. Mas felizmente encontramos uma muleta aqui no meio, que é o sentimento humano que nós temos que sentir, coisa que ter por causa dessa pandemia. E o próprio presidente prometeu, né, pronunciar-se ainda hoje, provavelmente já na por volta das 20 horas, vai aclarar essa coisa. Mas felizmente, e lá de onde eu venho, Matola, não houve quem pensasse no coisa, porque isto está numa altura em que estávamos a caminhar para o pico, que está a ser coisa grave. E também houve, em tempos, pelo menos na minha cidade, uma atuação exagerada da polícia. Quero solidarizar-me com essas famílias. Uma situação foi na Matola C e outra foi na Matola A. Matola A, ali. O primeiro sítio de baleamento, sim. Não, Matola C. Pois esse agora, aquele Matiquete, naquela zona de Matiquete. Ontem ou antes de ontem. É gay. Como? É gay, está à frente do F, no Matiquete. Tá certo. Então, nós estamos em uma situação de falta de aflição, não é? E pode aparecer qualquer pessoa, porque as condições objetivas lhe permitem isso, e fazer coisas que não devia fazer, não é? E como polícia que nós temos, tem agido da maneira como está agindo. Muito bem, é verdade, mas às vezes alguns jovens têm excesso de dizer, não é? Em vez de não permitir que as pessoas morram dessa pandemia, matam eles próprios, por exemplo, imediatamente. Nem esperam que eles apanhem a pandemia. É uma situação abominável. É coisa específica mesmo, por isso tem coisas pontuais, mas é abominável. Preciso
dizer essas coisas. Com o estado de emergência que terminou, vou fazer o mesmo que fiz com o Moçango. O estado de emergência terminou este período aqui. Em que período nós estamos aqui? É o que eu estava a dizer na introdução. Estamos num período de flexibilidade. Nós não temos nenhuma coisa, objetivamente, não há nada que impeça que a gente possa fazer, vou chamar de loucuras, mas... Portanto, voltamos ao estágio normal, é isso? Sim. Objetivamente estamos no estágio normal. Porque aquele decreto presidencial terminou ontem, em 23 e coisa de 59. E não foi prorrogado. O que o presidente disse foi que ia fazer um relatório para a Assembleia da República, não é? Para explicar o que há, e deu a entender que a vida tinha que começar a ser vivida normalmente. Então eu penso que já devem estar, né, os executivos nessa estratégia de como é que vamos fazer de alguns diante, porque há, por outro lado, um aperto da economia. A economia precisa desempenhar, precisa de andar, e não está coisa, não está bem. Já não estávamos bem em termos de coisa, em termos de econômicos. Eu lembro quando os deputados aprovaram o orçamento, falava-se de uma baixa de 2% da coisa com relação ao crescimento da economia. Então, essa coisa toda, o presidente é visto como tem que fazer jogo de cintura. Tem que fazer jogo de cintura para poder começar a pôr a economia de facto. Engenheiro Albertino Mourinho, como é que nós estamos depois da comunicação do chefe de Estado e do estado de emergência que terminou? Pronto, mais uma vez boa tarde. Eu não gosto de me esquecer dos internautas que também estão presentes e têm sido muito ativos, muito interativos neste programa, através de mensagens que têm eles, portanto, interessado, quer aqui ao painel, quer ao programa. Quero, portanto, saudar a todos os internautas, para além dos telespectadores que nos estão a ver naqueles canais habituais. Estou a falar de Star Time e da TV Cabo. Olha, a sua questão é a seguinte: dizer que, de facto, com efeito, foi declarado já o fim do estado de emergência. Não houve mais possibilidades da sua prorrogação pelo chefe de Estado, devido, portanto, a imposições legais. E nós estamos numa situação, terminou o estado de emergência, então, prontos, aparentemente podemos retomar a vida normal. Aparentemente, repiso aqui. Mas, entretanto, nós sabemos que as causas que ditaram, portanto, a declaração de estado de emergência ainda mantém-se e de forma muito ativa. Como estamos agora no inverno, as infecções têm estado a somar e a crescer diariamente, de maneiras que agora eu penso que os cidadãos terão que ponderar entre relaxar e manter as medidas. Mas em termos legais não há uma posição legal em que dito para um confinamento ou restrição de liberdades dos cidadãos, mas eu penso que aqui joga um papel fundamental, e ali eu concordo com o meu colega aqui do lado, o Malenza, que agora as pessoas devem... O que funciona agora é a consciência das pessoas, saber que ainda o perigo ainda está à vista e devem manter aquelas medidas de prevenção e todo aquele protocolo que é para evitar, portanto, a infecção do coronavírus. Moçango, temos ouvido as pessoas, alguns moçambicanos, dizerem que não entenderam nada o que o chefe de Estado disse. Compartilha desta posição ou acha que há um desconhecimento dos instrumentos legais existentes no país? Bom, as pessoas têm razão. O artigo 298 fala do termo. No termo do estado de sítio ou de emergência, o Presidente da República faz uma comunicação à Assembleia da República com uma informação detalhada sobre as medidas tomadas ao seu abrigo e a relação nominal dos cidadãos atingidos. Espero que o Presidente tenha tempo de incluir essas pessoas todas que foram assassinadas, que apresentamos a ocasião aqui para apresentar os sentidos pésamos. E o número 2 diz: a cessação do estado de sítio ou de emergência faz cessar os seus efeitos. Todos aqueles efeitos estavam arrolados na declaração de estado de emergência, incluindo aquelas medidas administrativas, porque o título daquelas medidas administrativas
vem com vista a operacionalizar o decreto presidencial. Então, caindo o decreto presidencial, caiu tudo aquilo. Então, o que nós devíamos ter feito era termos nos precavido sobre isto. Eu já havia chamado a atenção quando houve a primeira declaração de estado de emergência e a prorrogação, que o tratamento que estávamos a ser dados não era de dignidade. Sermos chamados a correr para irmos... Coisas que nós sabemos que... Porque, olha, quando você tem uma situação de pandemia que chega na penúltima semana do mês, nos últimos 5 dias, já não há nada que os últimos 3 dias vai alterar. Então, devíamos ter sabido prever isto e a Assembleia da República ter sido acionada para encontrar outros instrumentos. Tendo em conta que a Constituição não permite que o estado de emergência seja de novo declarado nos moldes em que tinha sido declarado, há algumas leis que nós poderíamos ter aprovado para fazer o acompanhamento, nomeadamente a lei de calamidade, a lei de saúde, fazer alguns arranjos. Só que essas leis também, por serem leis ordinárias, não têm a força do decreto de emergência, porque o decreto de emergência permitiu-nos encerrar os aeroportos, o decreto de emergência permitiu-nos encerrarmos as fronteiras. Antes de ontem eu tomei conhecimento de que estavam mais de 350 viaturas de moçambicanos que queriam entrar. Os sul-africanos tiveram que disparar ontem, porque os moçambicanos queriam entrar à força. Mas deixaram os nossos moçambicanos mineiros irem lá. Não, entraram os nossos lá porque houve uma questão protocolar, tratada a nível mais alto do Estado. Aqueles cada um entendeu, saiu da sua casa, a Fambacaia, nós estamos cansados de fome. Vieram cantar na fronteira e entenderam fazer confusão. No primeiro diálogo, dizia-se que Moçambique que não queria abrir. Quando me disseram que Moçambique não queria abrir, eu disse, vamos confirmar do lado do moçambicano. A pessoa aproximou até a linha da fronteira e ligou para mim. Como na linha da fronteira é possível falar. E eu disse, até a se confirmar que a nossa migração não quer abrir a porta, então aguenta. Vamos ouvir o discurso do presidente. Depois do discurso do presidente, na quinta-feira à noite ou sexta-feira, pode voltar-me a ligar se é que a migração não vai deixar passar. A expectativa que os moçambicanos tinham era de que o presidente da República vai efetivamente aliviar algumas medidas. A expectativa dos moqueiristas era de que vão começar a circular normalmente ou razoavelmente. A expectativa dos turistas era de que também podem começar a andar, porque em muitos países os turistas andam, apesar de condicionalismo. Porque os condicionalismos não serão eliminados tão já. Por exemplo, a questão de medir temperatura onde nós entramos, a questão da lavagem das mãos, a questão de não entrarmos em maior quantidade, a questão de limitação do número de pessoas nas viaturas e nos locais fechados. Essas são medidas que podem continuar conosco. Mas há outras situações que a emergência bateu com o pé e diz que não podem acontecer. Como é que essas coisas são geridas? Devíamos ter agora um instrumento para dizer, sim senhor, terminou a emergência naquelas moldes, mas ao abrigo da lei X, uma lei ordinária, as medidas vamos começar a seguir são estas e aquelas. Não houve absolutamente nada. Há pessoas agora que querem abrir as mesquitas, querem abrir as igrejas e perguntam se podem ir ou não. É aquilo que São Malenza dizia. Agora o que manda é a consciência. E um país não pode ser gerido por consciência de cada um. Porque há uma máxima que diz que cada cabeça é uma sentença. Então, podemos ter aqui mais de 20 milhões de sentenças, né? Considerando que maiores de 18 anos, mais ou menos, já andam esse número. Muito bem. Malenza, a sua opinião também sobre esse posicionamento, não é? Alguns moçambicanos dizem que não entenderam nada daquilo que o chefe do Estado disse. Qual é a sua opinião em relação a esta percepção das pessoas? Eu penso que eles têm razão, porque, na verdade, o estado de emergência caiu sozinho. Volto a repetir, terminou ontem as coisas. E parece-me que apanhou a máquina um pouco de surpresa em contramão. Porque há medidas que estavam sendo tomadas que acalentavam a esperança de que o estado de emergência vai pelo menos acabar. Ele acabou dizendo ontem que se vai acabar gradualmente, não sei, mas as pessoas tinham uma sede tal para que se dissesse o que é que vai acontecer em diante, não é? Perante a preparação das escolas para receberem coisas, tratando de higienização, não é? Ele próprio disse, presente, que
teve reunião com vários segmentos e teve o conselho técnico, esse conselho técnico que é permanente. Falhou na orientação de coisa para o presidente. Não? Deixaram essa coisa numa situação destas. Não, mas colega, o conselho técnico não falhou, deu o seu aconselhamento. Agora, quem cabia juntar as várias facetas? Porque o conselho técnico não discute nada com juristas. Nem decide. Não decide, mas eles dizem, tecnicamente, em matéria de saúde, o que nós estamos a dizer é isto. Salve a opinião superior. Não, nem dizem, salve a opinião superior. Olha, há uma questão que se, em algum momento, nós temos tido, de que quando, para o médico operar alguém, a família tem que fazer declaração. Isso é estupidez. E se eu for acidentado, numa situação que eu não tenho familiar, vamos deixar morrer, porque o meu familiar não está ali para tomar a decisão. O médico é que avalia e chega à conclusão de que, vale a pena fazer isto para salvar a vida. Os médicos já produziram o seu informe. Cabe ao Presidente da República entregar esse informe à sua equipe de juristas. Estão a ser muito bem pagos, até como ministros, têm regalias, têm tudo, com segurança nas suas casas. Produziram documento e entregaram ao Presidente em tempo útil. E deviam ter chamado a atenção ao Presidente na semana passada sobre os cuidados que deveria ter, porque as indicações de que esta coisa ia dar nisso já estavam evidentes. Lamentavelmente as pessoas não quiseram fazer isso. Não sei se porque queriam pendurar o Presidente, querem fazer ajuste de contas com ele, ou é para destruir o legado. Não sei, mas efetivamente a assessoria jurídica do Presidente da República está uma lástima. Começou a haver uma espécie de preparação do fim disso, e que era para entrar na vida normal, mas de forma regrada. Ora, esse intervalo entre a tomada de decisão e outra decisão, tanto a queda da outra decisão, pode levar, eu quero parabenizar os moçambicanos, poder levar a tumultos muito grandes. Eu vou explicar, Costa. O setor informal tem uma parte musculosa na economia do país. Não é? São as pessoas que têm barracas, são as pessoas que, sim, fazem, sobretudo que têm barracas. Não há nenhuma esquina em que a gente não encontra barracas aqui assim, e que pagam alguma coisa ao Estado. Portanto, eles já estavam a ver algum alento, não é? Ao nível das coisas dos municípios também, estava a coisa a limpar, o coisa que é para ver uma circulação normal. A sede que as pessoas tinham é que faz com que eles digam, nós não entendemos, porque estavam à espera de dizer assim, agora vamos caminhar assim. Não houve orientação, então estamos perplexos, estamos coisa. Engenheiro. Mas pronto, com relação a isso, eu queria dizer o seguinte, é que de facto muita gente queixa-se de que o discurso não ter ficado claro com o discurso de Sua Excelência, Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente, não se esqueçam que ele depois disse que ia voltar a falar hoje. Então vamos ter a paciência de ouvir o que o Presidente vai dizer hoje. Naturalmente ele vai anunciar se calhar uma série de medidas complementares em relação às medidas de prevenção. Mas, paralelamente, temos estado a ouvir muitas vezes o Governo a falar da necessidade de prepararmos para o novo normal. Porque entende-se que o Covid não vai erradicar tão já. Então é necessário que nós mudemos o estilo de vida e prepararmos para o novo normal. E a abertura das instituições e tudo, penso que a tendência é que vai ser de forma gradual. Portanto, de forma gradual, à medida e à altura, portanto, da preparação das condições que possam oferecer segurança mínima em termos de contaminação. Eu penso que o que vai ocorrer agora nos próximos dias é justamente isto. Mas estamos ansiosos para ouvir hoje o informe do Sr. Presidente. Penso que vai complementar aquilo que disse ontem e eu penso que haverá maior clareza. Sim. Este foi o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de subscrever-se aqui no canal, ativar o sino das notificações para ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!